4 jogos. No Rei Pelé em Maceió, CSA e Guarani empataram por 1-1. Nos aflitos em Recife, o Náutico derrotou o Vila Nova de Goiás por 2-0 e segue com 100% de aproveitamento. Bela campanha do Timbu. No Batistão em Aracaju, Confiança e Brasil de Pelotas empataram por 1-1. Na Serrinha em Goiânia, o Goiás venceu o CRB por 1-0. Hoje mais 4 jogos, 4 da tarde em Belém, Remo e Vitória, 6 horas em Ponta Grossa, Operário e Sampaio Correia, 7 da noite em São Januário, Vasco e Avaí, 9h30 em Campinas, Ponte Preta e Cruzeiro, na quinta, Londrina e Botafogo, jogam às 7 horas em Londrina. O duelo entre Brusque e Coritiba não tem data confirmada. Agora 12:09 em Belo Horizonte, peça uma laje moderna, peça laje protendida pré-molde. A protendida pré-molde suporta até o peso de uma caminhonete, enquanto as vigas das lajes comuns não suportam de repente nem o peso de uma pessoa. A laje protendida pré-molde é também para pequenas construções. Se a laje é para até 3 metros, não precisa colocar escoramento. Laje protendida pré-molde. Ligue 3592-1454, 3592-1454, 12:10. A partir de agora, pra você, Nação Azul 5 Estrelas, tudo sobre Cruzeiro e Ponte Preta. É jogo complicado também, hein, Samuel Venâncio? Com certeza, Milton. Boa tarde pro amigo ligado no Rádio Esportes, confirmando 12:10, daqui a pouco o time provável, técnico Moza, na segunda partida comandando o Cruzeiro. O time vem com novidades e o Cruzeiro buscando esta vitória. É importante demais somar os 3 pontos no duelo contra a Ponte Preta. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, mas primeiro temos uma palavra importante aqui no Rádio Esportes, essa situação que vem vivendo o Cruzeiro. E aí ontem o presidente Sérgio Santos Rodrigues estava na turma do bate-bola falando sobre as dificuldades, os salários atrasados, o que vem tentando, sobre clube e empresa. E hoje a gente tem na ponta da linha o Vitório Medioli, que esteve no início de 2020, naquela transição, chegou a ser CEO do Cruzeiro. E o Vitório Medioli, ele até comentou nas redes sociais dele que apresentaria hoje a solução para o Cruzeiro. E a Itatiaia foi ouvir o Vitório Medioli. Ele está aqui no Rádio Esportes. É um plano que ele já havia apresentado antes, mas naquela oportunidade não deram sequência, e ele traz mais detalhes para o torcedor celeste aqui na Itatiaia. E elaboramos o relatório, deixamos à disposição do então presidente da LAI e à disposição de todos os conselheiros para conduzir o clube a uma outra realidade. Imagina, o Cruzeiro tem 1 bilhão de dívida, já tinha 1 bilhão de dívida. Hoje, não sei, mas quando eu saí, era quase 1 bilhão. Depois tinha dívidas ocultas que apareciam a cada hora. Outras dívidas não escrituradas. Juros, infinidade de coisas. Mas suponhamos que tem 1 bilhão de dívida. Quem vai pagar essas dívidas? Falaram, vamos recapitalizar o Cruzeiro. Todo o dinheiro que entra vai para pagar dívidas de anos anteriores. O escalonamento dessas dívidas tem 2 hipóteses, nítida e clara, que, infelizmente, o Conselho do Cruzeiro, até então, descartou, não quis conversar, engavetaram, porque isso já coloquei no mês de janeiro do ano passado. Posso te dar cópia de toda a documentação do plano, que seria criar uma SA mantidas pelos critérios de sociedade anônima, que hoje já estão estabelecidos, e migrar o futebol para dentro da SA. Isso é possível de fazer uma decisão. E deixar no clube todas as dívidas, criando um fundo de credores. Esse bilhão se transformaria num fundo
para pagar os credores. E a SA seria imediatamente e facilmente capitalizada e reservaria uma parte das suas receitas, das suas entradas, na época eram 300 milhões por ano. Não, se deixasse 15%, seriam 45 milhões por ano, que iria para pagar o fundo credor. Nesse momento, era relativamente fácil de se fazer. Não foi feito. De lá para cá, houve mais uma degradação do Cruzeiro. Podem ter estancados, eu não quero criticar a atual administração, o Sérgio é uma pessoa bem intencionada, montou um grupo de bem intencionado, mas ligado a uma mentalidade que é ultrapassada, aquele do clube. O clube não é um ambiente sustentável, não é sustentável. Vai no clube para quê? Fazer amizade, jogar baralho, tomar sauna, ir na piscina, entendeu? Esse que é o clube. Agora, a empresa, ela tem que ter critério de sustentabilidade, de gasto de dinheiro. O clube não teve. Mas vamos inventar as duas hipóteses. Uma seria que eu te falei, fazer esse fundo de credor, consolidar todas as dívidas, chamar os credores e falar, olha, o Cruzeiro tem duas hipóteses, vai falir e você não vai ver um centavo, porque na falência, os bens também que o Cruzeiro tem não estão em nome dele, estão todos confusos, não tem registro, não tem escritura, não são negociáveis. Portanto, esse fundo, onde que consolida todas as dívidas, teria um pacto, um acordo registrado em cartório, judicialmente, de pagar essas dívidas com 10, 15, 20% da receita do clube de futebol. Ou seja, se fatura 100 milhões, de 10 a 20 milhões, daí no fundo credor. E o Cruzeiro, voltando à Série A, poderia ter até receita de 400 milhões por ano. E outra coisa, eu tenho que dizer, olha, tem a solução de falir o Cruzeiro. Ninguém vai lhe dar nada. Se o Cruzeiro vai à falência, toda a dívida vai a zero. Só que tem que voltar para a Série D. Isso aí ninguém quer voltar à Série D. Mas, entretanto, viver 3, 4 anos nessa pitimba, caindo para a Série B, porque daqui a pouco não paga os atletas, salários atrasados, perde o direito do passe dos atletas, cria atleta que ganha o passe livre. Então, lá dentro, a briga para segurar o passe dos atletas, tiveram todo o passe livre. Voltar para a Série B seria recomeçar de estaca verde. Tem que ter apoio da torcida, em 4 anos, chegando na Série A, com possibilidade de ser campeões brasileiros. Agora, tem que tirar o poder de decisão dos sócios atuais do clube, entendeu? Porque, depois de tantos anos de comprometimento, operações erradas, ou por omissão, ou seja, ficaram danando errado quando estavam destruindo o Cruzeiro, se chegar a esse ponto. O Cruzeiro, digamos, é uma situação meio que insolúvel. Ou vai para a Série B, ou a torcida vai tomar um banho de sal grosso, entendeu? Fala, vai para a Série B, em 4 anos, vai fazer um plano de Cruzeiro, campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão no mundo. Dá para fazer, porque se recapitalizaria. Ou vamos fazer uma cisão, manda os sócios a tomar salvo, entendeu? Manda os sócios a fazer o que eles quiserem lá dentro do clube, e se instala uma nova empresa capitalizada, com recursos, com transparência, e fazendo bom negócio. E com executivos, que não precisam ser sócios para virar executivo, mas que são bons executivos para tocar o destino do Cruzeiro. Isso é simples de se fazer. O difícil é convencer os sócios do Cruzeiro a fazer isso, porque são contrários a isso. O torcedor tem que saber que a solução existe. Agora tem que encontrar bem intencionada, correta e com capacidade de gestão para tomar medidas enérgicas.
também enérgica. E, agora, dentro do Cruzeiro, você não consegue. Você faz uma coisa, todo mundo abaixa o rabo, balança a cabeça na mesa, se reúne na outra sala e destrói tudo aquilo que você está fazendo. É isso que funciona, esse que é o Cruzeiro, infelizmente. Muito bem, 12:19, a íntegra desta conversa com o Vitório Medioli vai estar disponível no nosso site itatiaia.com.br. Júnior Brasil, rapidamente, o Vitório entende o seguinte: aquela opção de falência, refundação, e aí iniciando na série mais baixa que existe no futebol, no campeonato estadual e também no campeonato nacional. E a outra, que ele falou que já chegou a apresentar também no início de 2020, você faz uma SA para cuidar do futebol, e essa SA tendo total autonomia. Conselho não vai existir mais. Para aí sim você conseguir honrar todos os compromissos, buscar investidores, sabendo que a autonomia é toda desta SA, sem conselho, sem nada, para aí o Cruzeiro buscar esta recuperação. Brasil. Um abraço, Samuel. Isso tem que ser muito estudado, é algo novo que vai acontecer no futebol brasileiro, talvez um caminho sem volta para alguns clubes, mas gostaria sim se tivesse uma terceira alternativa, Samuel. Muito bem, 12:20, sobre o jogo desta noite contra a Ponte Preta, o técnico Mozart tem Marcinho entre os titulares, tem Rômulo começando na lateral direita, e aí tem dúvida ali no meio campo, quem sai também para a vaga do Marcinho. E a Ponte, como que vem, Rubens Júnior? Samuel, boa tarde, um abraço para você. Assim como o Cruzeiro tem apenas um ponto na competição, um empate contra o Vasco, a equipe vai mexer bastante para o jogo, principalmente porque o técnico Gilson Kleina tem desfalques e ele é a presença no Rádio Esportes para falar sobre isso. Boa tarde. Boa tarde. Enfrentar um grande clube, uma grande camisa, também está passando por uma situação parecida com a Ponte Preta, com um novo comando, reconstruindo, e nós também dessa maneira. Eu quero resgatar as vitórias, que a gente possa dentro do Moisés fazer um campeonato forte, e a gente tem que ter esse nível de exigência, entendendo que esses jogadores, todos nós aqui dentro do grupo da Ponte Preta, possamos dar o primeiro passo da primeira vitória. E aí sim, extrair o melhor de cada atleta, colocando o seu melhor desempenho técnico no jogo, para a gente poder ter uma regularidade de resultado positivo dentro do campeonato. Obrigado, Gilson Kleina. Fora do jogo, o volante Léo, o lateral esquerdo Rafael Santos, que pertence ao Cruzeiro, e o atacante Niltinho. Assim, uma provável escalação para hoje, tendo Igor, Felipe, Ednei, Cleiton e Jean Carlos, Dauan, Vini e Camilo, Moisés, Josiel e Renatinho, Samuel. Muito bem.